Hoje o nosso tema é oração por cura. Aí! É um tema muito importante que talvez você tenha dúvida de como orar por cura, como você começa a orar, como você realmente vê se a pessoa foi curada. E hoje nós vamos explicar um pouquinho mais a fundo isso para você não ter mais dúvidas. Eu me chamo Roberta. Eu me chamo Alexandre. Seja bem-vindo ao nosso canal. E antes de mais nada, o mais importante, a gente tem que começar do fundamento. E o nosso fundamento é a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus fala sobre curas, dons de cura? Em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo lhe escreve: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito. Então, a gente vê aqui uma lista com alguns dons. Vão ter outras passagens na Bíblia que vão trazer outras listas de dons, mas a gente trouxe essa específica porque o apóstolo Paulo ele é enfático sobre a cura. E nós temos os dons porque eles são um meio para a gente edificar o corpo de Cristo e para também mostrar como um sinal que o reino de Deus é chegado. Quando os discípulos de João Batista eles vão até Jesus e perguntam: é você aquele que haveria de vir, o Messias? Jesus fala para eles: diga a João Batista que os cegos veem, os aleijados andam, os surdos ouvem. É chegado então o reino de Deus. E é muito legal isso que o Ale trouxe, porque a questão do dom de cura, ele é um dom que nós podemos ter e nós devemos até orar por isso, pedir ao Senhor esse dom, mas que também Jesus ele nos chama a ter essa prática de orar por cura e também libertar os cativos. Porque através da oração por cura, da libertação, nós vamos mostrar o reino de Deus chegado ali. Então, muitas vezes, Jesus operava os milagres para mostrar o poder de Deus. Então, através dos milagres, nós conseguimos demonstrar o poder de Deus e alcançar ainda mais pessoas. Uma das minhas passagens favoritas da Bíblia, Paulo ele fala que ele escolheu pregar não com palavras de sabedoria humana, mas com demonstrações de poder do Espírito, para que as pessoas elas pudessem ver o poder de Deus. E esse poder está disponível a todos nós. Não quer dizer que todos tenhamos o dom de cura, mas mesmo assim você pode orar por cura e o Senhor pode operar uma cura. A diferença é que você tendo esse dom é algo que vai fluir mais naturalmente. Amém, é exatamente isso. Então vai fluir de forma mais natural com o dom, mas você também pode orar por cura mesmo sem você ter aquela convicção de que você tem o dom. Assim como muitas vezes a gente orou por cura, mas sem ter nenhuma direção do Senhor que a gente já tinha o dom. Então Jesus, ele fala para todos nós irmos pregar o evangelho e orar por cura e curar e transformar a vida das pessoas através do poder do evangelho. Então você tendo essa convicção, você entende que sim, você tem esse encargo de orar por cura. Eu acho que esse é o ponto de partida pra gente explicar o como orar por cura. É você entender que sim, você tem esse encargo. E para você que ainda tem esse questionamento: mas eu não recebi esse dom, será que é para mim? Bom, primeiro, nós somos chamados a imitar a vida de Cristo. Ele como nosso irmão mais velho, nosso Senhor, e nós como discípulos deles, nós devemos andar como ele andou. E em Marcos 16, a partir do 15, Jesus, na grande comissão, aquele texto famoso, né? Ele diz para os seus discípulos: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Aqui é interessante a gente ver que Jesus, ele diz: estes sinais acompanharão os que creem. Então ele está falando isso no futuro, não só para aqueles discípulos da época, mas todos aqueles que viriam após ele, ou seja, eu e você. Inclusive, uma experiência engraçada que eu tive, eu devia ter mais ou menos de um mês de igreja, de convertido, e eu não sabia nada de dom, de ministério, mas eu sabia quem era Jesus e que eu precisava dele. E aí, saindo de um culto, eu estava andando pela rua e um casal veio me abordar. E a mulher, ela não conseguia falar. E aí, a gente começou a conversar, eu comecei a evangelizar eles e, de repente, a mulher começou a falar.
E aí o marido dela começou a chorar. E ele falou, cara, a minha esposa não estava conseguindo falar há 3 meses. Então a gente vê que mesmo sem eu entender, saber o que eram dons, o poder de Deus ali se manifestou para que ele estivesse ali validando a mensagem dele. Para isso que os dons do Espírito servem, para validar a mensagem do Senhor. É como se fosse um atestado de que aquilo que você está pregando, o Senhor está atestando, certificando que é real, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém, glória a Deus. Nossa, não tem como não ficar... incrível como Deus faz as coisas. Glória a Incrível Deus. como o Senhor é. E Ele realmente é um Deus de cura, de transformação. O Ale, ele já recebeu cura também. Ele já teve pastor que orou por ele recebeu a cura do Senhor. Não me conhecia. Sem conhecer ele. É. Então a gente já viveu isso nas nossas vidas e já viu o Senhor fazer. Então às vezes você pode pensar, nossa Deus, eu tenho vergonha, né? Como que eu vou chegar na pessoa? E a gente vai explicar hoje todo o passo a passo para você não ficar mais com esse medo, com essa trava, mas para que você possa ser uma bênção onde você estiver, na sua igreja local, com as pessoas ao seu redor, para que você realmente leve esse poder de Deus. E acho que é legal pra gente começar como abordar a pessoa pra orar por cura, né? Porque muitas pessoas têm essa dúvida, né? Como a gente aborda? Você podia até falar um pouquinho como você fez essa última vez, para as pessoas entenderem. Bom, o primeiro passo é seja uma pessoa normal. Ou seja, quando você vai abordar alguém, é exatamente como se você fosse conversar com outra pessoa. Só que, lógico, seja educado, se apresente. Quando a gente vai evangelizar, a gente evita abordar alguém por trás, para a pessoa não se assustar, né? Então, se apresente. E realmente, como a Lê falou, se apresente, porque imagina você chega do nada na pessoa, posso orar por você por cura? A pessoa vai ficar, quem é você? De onde você veio? E aí quando você fala, oi, tudo bem? Meu nome é Roberta, eu vim aqui e eu queria orar por você, sabe? Qual é seu nome? Você perguntar o nome da pessoa, ou primeiro conhecer a pessoa e depois perguntar se você pode orar por ela, acho que isso torna mais leve e você não precisa também ter uma receita de bolo, mas que torna mais leve quando você tem esse entendimento que é uma pessoa normal como você. Então tenta se imaginar no lugar da pessoa como você gostaria de ser abordada. Então assim, não chegar por trás da pessoa, chegar pela frente, abordar ela. Então o primeiro passo é a abordagem, porque você vai estar abordando alguém que você não conhece, ou pode ser até um conhecido, que aí já se torna mais fácil, né? Que aí você já pergunta direto. Mas quando é alguém que você não conhece, você tem que se apresentar. Fazer essa abordagem de uma forma leve e humana, que é muito importante. E o segundo passo, que é muito importante quando você está orando por cura, é a oração de fato. Então você vai orar pela pessoa, mas como você vai orar por ela? Você pode impor as mãos, dependendo do local. Então assim, é um local mais íntimo, você não vai impor as mãos. Por favor, nem peça pra pessoa colocar as mãos e você pôr por cima. Não precisa impor as mãos em lugares íntimos. Mas se, é no joelho, você pode falar pra pessoa, posso impor as mãos sobre o seu joelho? Ou o pé, enfim, coisas assim é ok. E é muito importante você pedir, né? Porque existem pessoas que elas não gostam, né, de toque, né? Até porque provavelmente você vai ser um estranho. Sim. Então, peça, né? Peça, pergunte, eu posso impor as mãos? A pessoa tá com dor no ombro. E aí você vai ter perguntado pra ela ali naquela apresentação, na abordagem, onde é a dor dela, você vai perguntar um pouquinho mais a fundo, porque faz parte da abordagem. E agora você já tá orando por cura no local. Então você vai impor as mãos ali sobre a pessoa. E não quer dizer que se você não impor as mãos, ela não vai ser curada, tá, gente? Você pode orar também normal e a pessoa pode ser curada também. Exatamente. Então, por isso que não é uma regra você ter que impor as mãos, mas você pode sim pedir e falar, posso pôr as mãos sobre o local? E aí entra o ponto da oração. Sim, acho que é o passo assim mais que as pessoas mais querem saber, né? Mais tem dúvidas. Mas como que eu oro? Então, existem 2 tipos de oração. As petições, que são aquelas que a gente vai orar pedindo algo pro Senhor. Então a gente ora pedindo pro Pai, Senhor, por favor, toca essa pessoa, cura ela de toda enfermidade, da dor de cabeça, enfim, essas são as petições. E existem as declarações, que na autoridade do nome de Jesus que você já tem, através de Cristo, você vai declarar. Nós declaramos que toda dor de cabeça, toda gripe sai agora em nome de Jesus. Nós declaramos joelhos restaurados em nome de Jesus.
Amém. Então é muito importante, acho que, entender esse ponto da oração, sabe? Você não precisa ficar 5 minutos orando pela pessoa. 1 minuto já resolve, gente. Então, assim, às vezes a gente fica com tanto medo, tanta insegurança, que a gente quer colocar coisas, né? Quando não precisa. É o básico bem feito. Jesus chegava e falava, seja curada. É muito esse lugar de você só orar e ser específico mesmo. Não precisa ficar gritando no meio da rua. Não precisa gritar também, sabe? A autoridade, ela não tá ligada com o volume de voz, então você não precisa gritar, seja curado em nome de Jesus. Não, fica tranquilo. Pode orar de uma forma que você falaria no seu tom de voz normal. Sim. Isso é muito importante. E outras coisas importantes também, a principal delas, né? É você ter vida com o Senhor. Então não espere você não ter uma vida de devoção, de santidade, de busca pelo Senhor. Isso não quer dizer ser perfeito, mas você viver uma vida de arrependimento, viver o verdadeiro evangelho. Porque se você não busca o Senhor no seu quarto, se você não tem comunhão com Ele, cara, fica muito difícil você manifestar quem Ele é, você ter autoridade, o Senhor te usar. Porque você vai ser um vaso sujo. Então quando a gente não tem comunhão com o Senhor, nós ficamos vazios, sabe, do Espírito Santo. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo para poder manifestar o poder de Deus aqui na Terra. Amém, amém. E é exatamente o que o Ale falou, sabe? A gente pode até ser usados, mas muitas vezes você vai estar na carne, você não vai estar sensível à presença do Senhor. Então, quando você realmente está tendo uma vida com Deus, você se torna sensível. E aí, o ambiente que você estiver, o Espírito Santo vai tocar teu coração para obedecer. Então, você não vai obedecer porque você está sendo visto, ou porque você vai ter alguma recompensa, mas você vai obedecer porque faz parte da sua vida de intimidade com Ele. Então, esse ponto, assim, de você ter intimidade, que é até um adendo do que a gente está falando, é muito importante na oração por cura. Porque você vai manifestar aquilo que você já vive com o Senhor. Sim, e até porque o que importa é a gente terminar a corrida bem. Porque, infelizmente, muitas pessoas, elas têm o dom. O dom, ele é um presente irrevogável de Deus. Então, às vezes, você pode estar vivendo na carne, estar numa vida de pecado, e Deus pode estar te usando. Mas Deus, ele também usou a mula. E muitas pessoas vão estar diante do Senhor e vão falar, Senhor, em teu nome, nós profetizamos, nós fizemos tantas coisas, né? E o Senhor vai falar, afastem-se de mim, que vocês praticam mal, porque eu não os conheço. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa vida de comunhão com Deus, uma vida na presença. Porque, além da gente ter os frutos, a gente vai ter frutos mais para uma colheita eterna. A gente está construindo algo duradouro. E não algo que não é de valor. Amém, muito bom esse ponto. Eu acho que fica a reflexão, o que você está construindo, sabe? Então, você vai orar pela pessoa, a gente tá passando todo o passo a passo aqui com você, mas mais do que isso, tenha intimidade com o Senhor. E agora, entrando no ponto 3, né, é você perguntar se a pessoa foi curada. Então, assim, você realmente perguntar, de 0 a 10, você sente uma melhoria na sua dor? E aí a pessoa vai falar, nossa, 10, assim, 100%, fui curada, ou não, ainda tá doendo um pouco. E aí, se tiver doendo um pouco, né, você já tá fazendo essa entrevista pra ver o quanto melhorou, você pode orar de novo, tá? Não tem problema nenhum, e você não precisa ficar com vergonha, porque, Deus já fez, né? Então, se foi um 8, Deus já fez e Deus tá fazendo. Então, só continua e fala, então vamos orar mais uma vez, tudo bem pra ti? Aí você perguntou, você sabe o quanto melhorou, você ora de novo. Agora, se a pessoa falar 10, aí você pode fazer o quê? Agradecer, que é o nosso ponto 4. Então, aí você faz a oração ali com a pessoa de agradecimento ao Senhor. Então, você pode falar pra pessoa, vamos orar então agradecendo, já que foi 10, vamos orar agradecendo. Você ora ali com a pessoa, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez na vida dela. E o 5º passo... Depois que a gente agradeceu. E essa pessoa que acabou de ser curada, se ela não for cristã, se ela estiver desviada, você vai apresentar Jesus a ela. Amém. Ou fazendo uma oração de reconciliação, ou uma oração de salvação. Porque o dom, como a gente falou antes, é a deixa pra gente estar pregando o evangelho. Porque como a gente falou antes, os dons, eles são o carimbo de Deus, né? A autenticação da mensagem. Então, a pessoa foi curada, uau, glória a Deus, isso é muito bom. Mas o fim disso é a salvação dela, é a reconciliação dela. Ela tem um encontro com o amor do Senhor. Porque de nada adianta a pessoa ser curada, mas ir curada pro inferno. E é muito forte isso. Porque você realmente tem que entender que existe algo a mais,
né? E você tem que pregar o evangelho e pregar a salvação do Senhor. Porque é legal, ela foi curada, mas curada por si, ela pode viver uma cura de outras formas. Mas a questão é você realmente trazer o poder de Deus nessa oração. Falar, olha, você foi curado no nome de Jesus. E Jesus, ele tem um plano para sua vida, sabe? Ele veio para que a gente não morra, mas tenha vida eterna. E você pregar realmente o evangelho ali para a pessoa e perguntar se ela quer se reconciliar com o Senhor, se ela já conheceu, ou se ela quer aceitar Jesus na vida dela. E aí, depois de você fazer essa oração, se você tiver dúvida da oração, você pode mandar aqui nos comentários que a gente faz um vídeo da oração de salvação ou reconciliação para vocês. Mas se a pessoa, você já orou com ela sobre reconciliação ou salvação, você direciona ela para uma igreja, não deixa ela sozinha, porque é muito importante ela saber que existe mais e que existe uma comunidade que pode ajudá-la também. Sim, porque é muito importante a gente, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente ter o corpo de Cristo, participar do corpo de Cristo. Sim. Isso aconteceu muito nas nossas viagens missionárias. Existiam lugares que não tinham nenhuma igreja. E a gente pensava, cara, e agora o que a gente vai fazer, né? Sim. Então a gente indicava alguma online ou alguma mais próxima. Então é muito importante, depois que a pessoa deu esse passo, você apresentar o corpo de Cristo. Amém. E aí, se você está na sua cidade local, você pode indicar a igreja que você frequenta, ou alguma que você já viu que é mais perto para a pessoa. Ou então se você está em outro país, em outra cidade, você pesquisar. Você pode ver no Google mesmo as avaliações, olhar os Instagrams, ver, nossa, aqui eu sei que tá pregando a mensagem de Cristo. Então é legal você fazer essa pesquisa para você ter um lugar para indicar a pessoa. Que isso faz toda a diferença. E se a pessoa não for curada? Eita! Mas e se a pessoa não for curada? Você pode estar pensando, cara, se não for curada, amém. Você vai pregar a palavra do mesmo jeito, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes, a pessoa pode não ser curada, mas a palavra que você vai pregar ali vai encontrar o coração daquela pessoa. E o mais importante é a gente amar aquelas pessoas como o Senhor deseja que a gente ame elas. Porque no final de tudo, como em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala, os dons vão passar, vão cessar, mas o amor, ele é eterno, ele é o que permanece para sempre. E os discípulos de Cristo, eles serão reconhecidos pelo amor. Então, ame aquela pessoa, sabe? Ore não de um lugar de orgulho, de soberba, mas de realmente tentar se compadecer dela, de um lugar de empatia, de querer realmente que ela seja curada. E se ela não for curada, tá tudo bem, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o Senhor. Então, se ela for curada, amém, glória a Deus, o Senhor fez. Mas se ela não for curada, amém também. Eu acho que o que bloqueia muitas vezes a gente é o nosso próprio ego, o nosso medo de passar vergonha do que as pessoas vão pensar sobre nós. Mas, cara, o importante é você dar passos de fé. E a partir do momento que você dá passos de fé, o Senhor, ele te vê como uma pessoa confiável. E ele vai derramando cada vez mais sobre você, para que então você possa viver coisas ainda maiores com o Senhor. Amém, glória a Deus. Então, é exatamente isso que o Ale falou, sabe? Não deixa o medo, o ego te paralisar, apenas vai e seja obediente, que o Senhor vai te usar, porque Ele realmente deseja que nós venhamos a ser a imagem e semelhança dEle e trazer o reino de Deus. Então, só vai, só prega, só ora e deixa testemunho aqui embaixo, a gente quer ouvir nos comentários testemunhos mesmo do que você já viu com o Senhor. Então, se você já viu testemunhos, coloca aqui nos comentários e já nos acompanha aqui no canal, porque terão muito mais vídeos que vão edificar a sua fé. Se você tem dúvidas sobre algum tema, manda também nos comentários que nós estamos aqui para poder realmente servir o Senhor e te edificar. Amém. Testemunha aí, hein? Testemunha aí. Já se inscreve no canal. Deus te abençoe. Deus abençoe.